Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para pensar e refletir sobre o Dia Nacional da Escola Dominical. Que maravilha! Dia tão especial para nós, para mim, para você. O dia onde que se comemora o Dia Nacional da maior escola do mundo, que é a Escola Dominical. Ela não só te prepara para a vida aqui, ela te prepara para a vida aqui e para a vida futura em Cristo Jesus, quando seremos arrebatados. Mas qual é a relevância da escola dominical? Quais são os seus objetivos? Quem deve ser matriculado na escola dominical? Vamos ver isso com alguns slides aqui, feitos pelo nosso amigo Herberson, da EBD em Foco. Então, eu espero que esse slide, esse vídeo, possa, sem dúvida, iluminar, esclarecer alguns pontos importantes para que você possa ter uma escola dominical ainda mais relevante, lembrando desse dia que é o Dia Nacional da Escola Dominical. A escola dominical seria um departamento à parte ou a própria igreja? De fato, é a igreja ensinando a igreja. Logo, a escola dominical não existe independente da igreja. Ela acontece dentro do contexto da igreja, quando ela ensina todos os departamentos, todas as faixas etárias, visando o crescimento como um todo da igreja. Logo, é a igreja ensinando a igreja. A igreja, ela subsiste, ela prossegue melhor quando ela valoriza a escola dominical. Uma coisa interessante, lembrar aqui, que em Atos 6, quando teve a situação da escolha ali dos 7 homens para ajudar as viúvas gregas, lá na questão da cesta, do alimento lá, os apóstolos disseram, olha, nós vamos levantar 7 homens, mas vamos perseverar na oração e na palavra. Olha que interessante, a palavra não pode ser desprezada em momento algum. Assim, a escola dominical, ela valoriza a palavra, ensinando a palavra de Deus à igreja. Logo, ela está subordinada à igreja como um todo. Também, a escola dominical em si, ela cumpre o que está em Mateus capítulo 28, né? O ide de Jesus, ensinai a todas as nações, ou seja, ensinando tudo a todos. E deveria ser ensinado tudo que Jesus tinha ordenado aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Logo, a igreja do Senhor, por meio da escola dominical, ensina todas as verdades bíblicas presentes no Antigo e no Novo Testamento, a igreja do Senhor, não somente o Novo. Embora somos de uma época neotestamentária, a igreja, por meio da escola dominical, aprende tudo o que está na Bíblia, ou seja, nos 66 livros, nos 1189 capítulos da Bíblia Sagrada, tendo o Antigo e o Novo Testamento para ensinar verdades reveladas, deixadas por Deus. Olha que maravilha! Então, o sucesso da igreja, ou o sucesso do pastor, está quando ela tem uma escola dominical abençoada, uma escola dominical que de fato alcança a todos que estão ali presentes, a toda a comunidade de fé, a todos os membros. Levando em conta a ideia de Comênios, a escola dominical deve fazer por onde alcançar a todos, ou seja a criança, seja um adulto, ou seja, alcançar a todos. Daí a escola dominical estará cumprindo o seu papel, né, ensinando a palavra, colaborando com a igreja, colaborando com isso, com o seu pastor. Logo, a igreja deve investir nesse tão importante departamento que é a escola dominical, começando pelas crianças. Você vai ver lá na frente que a escola dominical, seja na Inglaterra, seja no Brasil, começou através das crianças, do ensino às crianças. Logo, quando se constrói salas de escola dominical, um espaço para a escola dominical, o melhor espaço deveria ser pensado em quem? Nas crianças, porque elas são por demais importantes e relevantes para a existência da escola dominical como um todo. A escola dominical tem alguns objetivos que estaremos vendo aí, que é alcançar o povo, ensinar o povo, ganhar os perdidos e desenvolver talentos. Logo,
o primeiro intento da escola dominical, ou o primeiro passo, digamos aí, seria alcançar toda a membresia, seja o casal, seja os filhos do casal, a família como um todo. Todos deveriam estar matriculados e participantes da escola dominical. Daí o desafio para você que é superintendente, para você que é pastor, professor, alcançar a todos. Ou seja, até que todos estejam matriculados e assíduos na escola dominical, não sossegar, pelo contrário, criar dinâmicas, criar atividades, criar trabalhos de forma que possa matricular a todos, porque a ideia é ter cada membro um aluno da escola dominical. Imagina que maravilha seria 100% dos membros novos convertidos estarem também na escola dominical, porque lá eles aprenderão a palavra de Deus, ou seja, o povo será ensinado, aprenderão, né, quem é Deus, a sua verdade, a sua palavra revelada, a sua vontade para o povo. Tudo isso eles aprenderão na escola dominical. Logo, a escola dominical, ela vai alcançar a todos por meio da palavra de Deus. Não são ensinos, não são conteúdos meramente seculares ou conteúdos que não têm importância. Pelo contrário, tem toda a importância, que é a revelação bíblica que estará sendo exposta para todos ali que estiverem presentes. Logo, a escola dominical, ela também é uma continuidade da educação que os pais fazem com seus filhos. Porque a educação, primeiramente, a ideia que se tem que começa em casa, os pais ensinando aos filhos, e a escola dominical colabora e conta em igreja do Senhor, ensinando aos pais também, ensinando aos filhos, ensinando a todos. Essa é a ideia. Também a escola dominical, conforme diz o saudoso pastor Antônio Gilberto, ela é a única instituição que, enquanto ensina, ela evangeliza. Ou seja, quando você convida um não crente para a escola dominical, ele pode ser com isso evangelizado e aceitar Jesus como Salvador. Também, aquele que está não bem estruturado, está vacilante na fé, ele poderá se firmar. Com isso, ele será ganho também para Cristo, ganho para o reino do Senhor. Então, a escola dominical também trabalha na evangelização, na salvação de vidas. Olha que relevante, olha que maravilha. A escola dominical também, ela desenvolve talentos, ou seja, ela capacita, ela levanta obreiros, ela prepara missionários, pastores, para colaborar com o reino de Deus, com a noiva do Cordeiro. Olha que maravilha. Então a escola dominical, ela tanto evangeliza, quanto doutrina, quanto ela treina, ela faz todos esses trabalhos, é amplo o propósito da escola dominical. A escola dominical não é um departamento antagônico, pelo contrário, é um departamento essencial que se mescla com os demais departamentos da igreja e com isso ela promove a igreja como um todo. Uma igreja que tem escola dominical, ela tem uma estrutura, ela tem uma relevância com certeza, porque a escola dominical consegue colaborar com isso tudo. Mas, falando da escola dominical hoje, você sabe a história da escola dominical, como tudo começou? Olha que interessante. Em 1780, Robert Hicks, lá em Gloucester, ele vai fundar a escola dominical. O que acontecia nessa época? Os adultos trabalhavam até cerca de 12 horas diárias nas fábricas e as crianças ficavam onde? Nas ruas. Então, antes de Robert Hicks, as crianças estavam nas ruas e ele, como excelente jornalista, estava só relatando o que estava acontecendo, as crianças na rua, as delinquências, os furtos, os roubos, e ele só relatava, não fazia diferença na vida da sociedade, nem das crianças. Mas ele resolve fazer o quê? Tirar as crianças da rua e ensinar a palavra de Deus. Então, antes dele, as crianças estavam nas ruas, nos finais de semana principalmente, mas após ele, elas estavam dentro de um espaço aprendendo a Bíblia, aprendendo matemática, aprendendo história, aprendendo a falar, a escrever, a ler, ou seja, sendo alfabetizadas.
das 13 às 17 horas. Elas eram conduzidas para aprender a palavra de Deus de forma interdisciplinar, podemos dizer assim. Mas ele vai ser rejeitado pelos líderes da época. Ele vai ser visto como profanador de domingo, sendo domingo o dia do Senhor. Não poderia ter esse trabalho com as crianças. Mas Robert Hicks não vai olhar para isso. E aí, daí, por ser escola dominical, primeiramente no domingo, e até hoje, né, na tradição da igreja acontecer aos domingos, se pensa que a escola dominical só pode acontecer, só deve ser feita no domingo. Mas olha que interessante, vamos pensar e vamos ver que a palavra escola é um local de aprendizado no grego. A palavra dominical do latim é do Senhor. A palavra bíblica quer dizer ensino da Bíblia Sagrada. Então Robert Hicks, embora estivesse ensinando no domingo, ele estava promovendo com aqueles alunos ali, com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, a palavra de Deus, que é do Senhor, ensinando no domingo. Mas poderia acontecer escola dominical em outro horário, em outro dia? Sim, de fato, era o dia mais propício. E tempos depois vamos ver o resultado que teve esse trabalho do Robert Hicks, não só em Gloucester, na Inglaterra, mas na nação inteira. Olha que importante, a nação inteira foi impactada por esse trabalho de ensino da palavra de Deus. Logo, a escola dominical pode impactar não só a sua cidade, não só o seu bairro, mas a sua nação. Depois de Robert Hicks, nós temos Robert Kelly, que vai fundar aí a escola dominical no Brasil. Ele e a sua esposa, a missionária Sarah, vai desenvolver um ministério pioneiro, né, que vai durar cerca de 21 anos. Olha que interessante. Mas tanto Robert Hicks como Robert Kelly, eles vão trabalhar inicialmente com as crianças. É delas que vem aí, que surgem a escola dominical. Ou seja, não podemos esquecer no processo da escola dominical as crianças. Valorizar as crianças, pois elas se tornarão os adultos de amanhã, os pastores, os missionários, os líderes. E com certeza quem ganha a criança, ganha, né, o mundo inteiro, vamos dizer assim. Então, temos aí um pouco da história da escola dominical que aconteceu lá inicialmente em 1780 e hoje, no século 21, ainda temos a escola dominical. Logo, como diz o pastor Esdras Costa Bento em nosso livro Escola Dominical que você precisa saber, a escola dominical é o único defunto que não compareceu ao seu velório. O que falta hoje talvez é revitalizar, é manter aquilo que é essencial, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a sua verdade, mas inovar, levando em conta as tendências pedagógicas atuais para melhor alcançar a sua comunidade, mas ela continua sendo relevante. Temos aí, no slide do nosso amigo Ebson, a estrutura da escola dominical. O principal líder, o principal professor da escola dominical é o pastor da igreja, que de fato conhece toda a estrutura da igreja, toda a estrutura dos departamentos, sabe da vida, conhece os seus ali membros, as suas ovelhas. Logo, o pastor é essencial. A importância do pastor é tão relevante dentro da escola dominical que se o pastor for assíduo e valorizar a escola dominical, a tendência é que a igreja como um todo também vai valorizar a escola dominical. Primeiramente, a valorização e a participação se conta com o pastor. Logo, os professores, superintendentes, precisam estar bem com a liderança local, com o seu pastor. O pastor, normalmente, ele vai delegar, né, uma autoridade para que possa colaborar com ele na escola dominical. Com isso surge o superintendente, conhecido ordinariamente também, atualmente, como gestor da escola dominical. E para ser um excelente superintendente, alguém que vai gerir com excelência a escola dominical, ele tem que ser um profundo conhecedor da palavra de Deus para que possa manejar bem a palavra da verdade. Ele precisa ler, amar as Escrituras intensamente. Além disso, ele precisa ser um entusiasta
alguém apaixonado pelo ensino, alguém apaixonado pela escola dominical, alguém que lute por ela com toda a sua força, para que com isso ele possa também incentivar os demais professores, alunos a participar da escola dominical. O professor precisa, o superintendente precisa assumir a sua liderança, organizando, chamando ali na questão dos horários, os meios para realizar a escola dominical, sempre atento, sempre alguém que busca ali os recursos necessários para que a escola dominical possa funcionar. Mas isso não vai acontecer sem que o professor conheça, sem que o superintendente conheça o currículo da escola dominical. O currículo, podemos dizer aí, que é a grade de ensino, as matérias que serão ensinadas durante aquele trimestre. Ele vai conhecer, ele vai se programar sempre para que sejam atingidos os seus objetivos ali, junto aos seus professores, dentro da sua comunidade de fé, dentro da sua igreja. Logo, o superintendente não só trabalha pelo trimestre atual, ele já trabalha pensando no trimestre seguinte. Com isso, ele tem que ser alguém atento a qual revista, a quais revistas, a quais temas serão abordados no próximo trimestre, para que com isso ele marque reuniões, venha pensar com seus professores, por meio de um conselho de classe ali, como que esses ensinos, como que essas revistas serão aplicadas, estabelecendo com isso objetivos pertinentes à sua localidade e com isso trazendo um resultado maravilhoso. Mas o superintendente não trabalha sozinho, ele trabalha com quem? Com um vice-superintendente, que é alguém responsável junto a ele para o cumprimento das tarefas, para substituí-lo no tempo oportuno, também ajudá-lo em todas as suas tarefas. Logo, não existe essa ideia simplesmente que o superintendente é mais importante. Pelo contrário, o vice-superintendente trabalha em conjunto. Eu, por exemplo, sou superintendente de escola dominical, posso louvar a Deus pela vida do presbítero Fabiano, presbítero Anderson, que juntos fazemos o trabalho da escola dominical acontecer como superintendentes. Com isso, temos também os nossos professores, os nossos secretários, principalmente com a ajuda do nosso pastor Marcos Carias, e graças a Deus a escola dominical tem sido uma bênção. Ou seja, não pode, embora haver essa distinção de cargos e tarefas, não pode haver uma competição, todos precisam trabalhar juntos pela causa maior, que é ensinar a palavra de Deus, alcançar os alunos. Também, na escola dominical temos o que nós chamamos de secretaria. Na secretaria temos as chamadas, matricular os alunos, convidar os alunos a participar, aí atrás daquele aluno mais faltoso, a questão de bíblias, revista, tudo são pontuados dentro da secretaria. Quando se faz, por exemplo, uma EBF, uma EBD fora da caixa e outros trabalhos mais, a secretaria, sem dúvida, faz toda a diferença. A secretaria, podemos dizer que ela é o termômetro, ela vai nos dar o diagnóstico, ela vai nos dar a informação, como está a escola dominical, em termos de participação, de assiduidade, qual é a classe que precisa ser mais observada. Tudo isso se discute e aprende por meio da secretaria. Também temos a tesouraria, que é um trabalho não de menos importância, porque para a aquisição das revistas tem que ter o recurso financeiro, a aquisição dos quadros, louça digital, projetores, cadeiras, assentos, todos os utensílios e recursos da escola dominical se faz por meio do departamento ou da vertente que nós chamamos de tesouraria. Ou seja, as ofertas são pontuais, as contribuições com a escola dominical são pontuais, mas tem que ter alguém ali para pensar em quais recursos podem ou não ser adquiridos e o que fazer para a aquisição desses recursos necessários para o bom andamento da escola dominical. Também pode ser levantado pessoas, delegados de tarefas dentro da escola dominical, de forma que eles possam colaborar com o Ministério de Louvor da escola dominical, com outros
trabalhos afins que acontecem dentro da escola dominical, logo pode ser delegado, trabalhos que nós chamamos de diretoria, né, departamental dentro da escola dominical também. Também temos as atribuições dos professores, que não são de menos importância, né? Esses professores são fundamentais, porque são dois grupos totalmente importantes, professores e alunos. Sem professor, não há ensino. Sem alunos, não há quem aprenda. Logo, não tem por que existir a escola dominical. Os professores devem ser valorizados, incentivados, motivados para estarem ensinando, porque eles ensinam voluntariamente, mas ao mesmo tempo precisam ser motivados e incentivados. E o professor tem a obrigação, né, a responsabilidade de preparar a aula, de pensar no plano de aula, de como o ensino será aplicado e durante a aula dar o seu melhor, né, contribuir ali com o seu ensino de excelência, de qualidade, para que ele seja eficaz. E sendo eficaz, ele com certeza irá colaborar e muito com o crescimento da escola dominical. Só que, embora tendo o secretário-geral, o professor precisa também sentir e saber como é que está a sua escola dominical, a sua classe, mais especificamente ali. Com isso, temos o que nós chamamos de secretários de sala, né? Que ele colabora, sem dúvida, diretamente com o professor ali, dando a informação como está aquela classe, o porquê que o aluno X ou A, B está faltando, qual é a dificuldade do aluno. Então temos a secretaria-geral, o secretário-geral, e temos os secretários de sala. Com isso, o professor ele tem uma equipe para colaborar com ele, para poder ensinar com excelência. Logo, a escola dominical que começou com Robert Hicks em 1780, ela ganhou estrutura, ela ganhou um novo formato, ela ganhou, como nós dizemos hoje, com as novas tendências pedagógicas, com as didáticas que foram aperfeiçoadas para melhor ensinar. Mas uma coisa que ela preserva até hoje, deve preservar, é a palavra de Deus. A estrutura da escola dominical pode ser modificada, pode ser repensada. O que não se repensa é a palavra de Deus, que ela deve ser ensinada prioritariamente. Logo, querido professor, superintendente, pastor, parabéns por estar envolvido com o melhor departamento de ensino, com a melhor escola, que é a escola dominical. Invista cada vez mais na sua escola dominical, porque você vai estar investindo também na igreja. Invista na sua classe, invista na escola dominical, porque você vai estar investindo também com as famílias, com a sociedade. E com certeza, assim como Robert Hicks fez a diferença, Robert Kelly fez a diferença em seu tempo, você poderá fazer a diferença dando a melhor estrutura e o melhor ensino para os seus alunos, para os seus membros. E com isso, quem ganha? A igreja do Senhor, e Deus recompensará. Que Deus te abençoe cada vez mais. É uma alegria ser também professor e aluno juntamente com você da maior e melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Você que é professor, que quer se preparar e ensinar com excelência cada vez mais, conheça a EBD em Foco, né? Visite a EBD em Foco, baixe os slides, né? Invista em curso lá de como ensinar. Tem outros materiais relevantes dentro da EBD em Foco. Invista e seja abençoado e abençoe a sua escola dominical. Você gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, ok? Para que com isso possamos alcançar outras vidas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, em nome de Jesus.